Meus queridos, graça e paz. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma grande oportunidade que Deus nos dá. Segunda-feira, e tenho certeza que vamos iniciar essa semana abençoados, aleluia, andando sobre as águas. Esse foi o tema da nossa palavra neste final de semana. Creio que há um propósito em todas as coisas, e esse tempo em que estamos vivendo sugere esta realidade de fé, de andar sobre as águas. Isto é, andar sobrenaturalmente natural, acima de qualquer circunstância. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria. Amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Que bom que você está aí. Vamos estudar mais um pouco, vamos avançar um pouco mais. Nós estamos já no capítulo 4 de Gálatas. Alguém pode dizer, está demorando demais, mas na verdade, comida boa a gente come todo dia. O que tem aqui revelado para mim e para você são coisas preciosas e precisamos dedicar tempo a elas. Então, estamos no capítulo 4, agora estudando esse segundo bloco aí que tinha o tema a preocupação de Paulo com os Gálatas. Nesse bloco da preocupação de Paulo com os Gálatas, Paulo vai fazer 5 apelos para a justificação pela fé. Na verdade, o que Paulo está fazendo é um apelo para que os Gálatas se voltem para a base da justificação pela fé. Que eles se voltem para a convicção daquilo que eles já tinham vivido no Senhor por meio da fé e agora estavam tentando fazer por meio das obras. Então ele vai fazer 5 apelos. O primeiro apelo nós já conversamos sobre ele, que é o apelo da liberdade. Paulo tenta mostrar para eles que vocês foram livres da opressão, da prisão e da lei, da condenação da lei. Por que agora vocês querem voltar a esse estado? E o segundo apelo que Paulo faz já é um apelo do coração. Paulo já parte para expressar o seu sentimento, a sua dor. Paulo passa a expressar o que ele tinha sentido no processo da evangelização das igrejas, da evangelização dos Gálatas. Ele tenta mostrar agora para os Gálatas o que ele passou, as dores que ele passou, para que eles pudessem chegar naquele ponto de liberdade no Espírito, de liberdade em Cristo, e agora eles estavam fazendo tudo ao contrário. Então Paulo faz o apelo do coração. E aí nós vamos encontrar isso dos versos 12 ao verso 20. Já no verso 12, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, meus irmãos. Já no verso 12, Paulo, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Olha, Paulo começa a dizer dos seus esforços para com os Gálatas. Paulo está dizendo aos Gálatas que eles se tornassem como ele na sua liberdade. Paulo desejava que eles fossem libertos da influência maligna dos falsos mestres. Paulo suplica a eles que fossem livres como ele. Aí Paulo vai manifestar isso. Olha, eu me fiz como vocês, eu sendo judeu, eu me fiz como gentio. E abri mão das práticas judaicas para ser como vocês, para dar a oportunidade de vocês experienciarem dessa liberdade
que eu vivo, que eu estava vivendo, e me tornei como vocês. Paulo está dizendo assim, olha, eu amo tanto vocês, que eu abri mão da minha maneira de viver, da minha forma de viver, da minha identidade judaica, para ser como gentio, para andar como gentio, viver como gentio, comer como gentio. Paulo está dizendo, eu não me preocupo mais com os dias, meses, tempos e anos, coisas da religião judaica. Eu me preocupo apenas com Cristo, que eu seja como Cristo, a ponto de ser para vocês exemplo, modelo, sejam como eu. Paulo está falando isso aqui. Está vendo que ele começa a apelar para o coração, né? Quando Paulo visitou os irmãos, ou visitou as cidades da Galácia, Paulo ele não assumiu uma postura de superioridade, ou de sou maior, sou melhor. Não, Paulo, isso era típico dos judaizantes, né? Eles chegavam como somos, né, os representantes de Deus. Tem isso até hoje, né, gente? Tem gente que gosta de ser honrado pelo serviço, né? Pelo chamado. Né? Eu não tenho que ser honrado pelo chamado. Na verdade, se alguém quiser me honra porque entende o propósito de Deus na minha vida e o quanto que o Senhor quer me usar para abençoá-lo. Né? Não pelo meu serviço, porque o meu serviço é um privilégio. Né? Então, é interessante, os religiosos eles têm muito disso, né? Tem que ter uma cadeira especial, tem que ter um lugar especial no prédio, enfim, é mais ou menos assim. Então, os judaizantes são assim, os legalistas são assim. Então, eles chegavam com aquele tom de superioridade. Paulo está dizendo, olha, eu não cheguei com um tom de superioridade, eu me identifiquei com vocês. Embora fosse judeu, tornei-me um gentio igual a vocês, para que vocês pudessem, percebendo isso, desfrutar daquilo que eu estou desfrutando. Na verdade, a intenção maior de Paulo era formar Cristo, né, na vida daqueles irmãos. E aí nós vamos lembrar daquilo que está lá em 1 Coríntios 9, 20 ao 22, né, quando Paulo vai dizer, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Aqui a gente tem até, inclusive, uma palavra, né? uma direção de Deus para as nossas vidas, porque quando vamos ganhar alguém para Jesus, nós somos tendenciosos a querer que aquela pessoa se torne igual a nós. E Paulo aqui está mostrando para nós algo interessante, né? Em vez de querermos que a pessoa se torne igual a nós, na verdade é nós que temos que nos aproximar à condição daquela pessoa, para que, estando com ela naquela condição, nós possamos levar a palavra de Deus e eles receberem a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Né? É o que Paulo está dizendo aí no verso 12. Eu me tornei como vocês. Então Paulo começa dizendo da sua posição, da sua postura e do sentimento que ele estava tendo com os irmãos da Galácia. E ele começa dizendo, em nada vocês me ofenderam. Olha, do verso 12, a parte B, ao verso 16, Paulo agora vai falar da atitude dos Gálatas para com ele, naquele primeiro momento em que ele chega para pregar o Evangelho. E Paulo vai falar disso. Olha que coisa interessante, gente. Está tudo aqui em Gálatas, um livro lindo. Né? Então Paulo vai mostrar isso, a atitude dos Gálatas para com ele. E no verso 12, Paulo deixa claro que em nada os Gálatas o tinham ofendido. Muito pelo contrário, né? Ele deixa claro que ele não tinha nenhuma queixa contra os Gálatas quando ele chegou para pregar. Por quê? Porque os Gálatas agiram
com ele de forma amorosa, né? Paulo vai lembrá-los, né, do que tinha acontecido quando ele chegou. Ele vai dizer aqui, olha, verso 12: em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tinha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Olha que coisa linda. Paulo começa a expressar a atitude dos Gálatas com relação a ele, né? A gente não sabe exatamente qual era a enfermidade. Algumas pessoas acham que Paulo tinha contraído a malária na ocasião em que João Marcos, melhor dizendo, né, perdeu a coragem de enfrentar aquela luta toda e voltou para trás, né? Paulo ficou até muito bravo, né? Alguns dizem que Paulo teve uma doença que afetou diretamente os seus olhos e que pode ser sustentada, né, aqui no verso 15, quando ele diz, né, que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, a partir do verso 15, nós temos a ideia de que Paulo teve alguma doença grave, algum sintoma desagradável forte que afetou os seus olhos de forma tão intensa que ele passou a ser digno de dó, inclusive a ponto de, se as pessoas pudessem arrancar os olhos e dá-los, o faria. Então, quer dizer, o verso 15 sugere uma situação muito grave com seus olhos, mas que isso tinha acontecido algum tempo atrás, e a situação agora havia sido mudada. Paulo vai dizer para eles, o que aconteceu com a alegria de vocês? A alegria quando me conheceram, a alegria quando me receberam, a alegria quando cuidaram de mim, quando eu estava doente, a alegria como me receberam, e receberam a palavra da minha boca e me receberam como um anjo do Senhor, como se fosse o próprio Cristo. E aí Paulo vai dizer no verso 16, tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade. Vocês ficaram felizes naquele momento em que lhes preguei a palavra da graça, em que trouxe a liberdade de libertação, e agora me tornei inimigo de vocês? Paulo está dizendo, será que a palavra que os libertou, a palavra que os livrou, os fez pior? Paulo está aqui apelando para o coração, falando dos seus sentimentos, falando da condição que os Gálatas o tinham recebido. Na verdade, né, Paulo estava tentando tocar-lhes o coração, no sentido de os repreenderem por haverem abandonado o evangelho da graça e retornado à escravidão da lei. Então Paulo está dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Se vocês me receberam de forma tão maravilhosa. Ao escrever o capítulo 3, Paulo argumentou como um advogado, contudo, ao redigir o capítulo 4, Paulo escreve como um pai amoroso. Em vez de usar os argumentos lógicos de um advogado, ele apela para a afeição dos Gálatas. Isso é importante a gente aprender também com Paulo, porque se quisermos que Cristo seja formado nos irmãos, nos discípulos, nós precisamos apresentar a verdade de maneira lógica e doutrinária, mas precisamos também falar-lhes ao coração. Então, Paulo começa falando no versículo 12, que ele tinha se tornado como eles, para que o evangelho fosse manifestado a eles, para que eles pudessem receber o evangelho, não de alguém que tinha um tom de superioridade. E aí Paulo fala da resposta que os Gálatas os tinha dado, né, nesse contexto aqui de amor, de recebê-lo com carinho, de cuidado, mas agora parece que tinha mudado, porque Paulo está ali chamando a atenção. E aí, a partir do verso 17 ao verso 20,
Paulo vai falar agora de qual foi a sua atitude para com eles. Paulo traça um contraste entre a atitude dos falsos mestres para com os Gálatas e a sua própria atitude para com eles. No verso 17, Paulo vai dizer: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Paulo começa a falar o seguinte: aqueles que estão vindo com esta outra mensagem, com esse outro evangelho, tentando trazer para vocês algo de forma a agradá-los, não o fazem com a intenção de formar Cristo em vocês, mas os fazem para ser aceitos. Os fazem de forma a agradá-los, e isso não está correto. Paulo está dizendo: se eu vos falo a verdade e vocês ficam nervosos, bravos e até se demonstram inimigos de mim, mas não poderia ser assim, porque eu estou fazendo exatamente o contrário do que aqueles líderes religiosos judaizantes estão fazendo com vocês, que tentando agradá-los com as palavras, estão os afastando de Cristo e os afastando de mim. Paulo está dizendo isso forte. A verdadeira motivação desses mestres religiosos é afastá-los de Cristo, afastá-los da liberdade de Cristo e afastá-los de mim. E aí no verso 18, Paulo continua: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente. Paulo começa a dizer o seguinte: eu não me importo se alguém vai lhes pregar o evangelho. Muito pelo contrário, eu me alegro quando o evangelho é pregado. E aí, se você quiser dar uma olhadinha, Paulo vai reforçar isso em Filipenses, no capítulo 1, verso 18. Ele vai dizer algo muito interessante, né? Então, não havia... Aqui Paulo não está dando essa palavra em tom de ciúme porque alguém está pregando. Paulo está dando essa palavra em tom de cuidado, de zelo por aqueles que ele tinha gerado com dores de parto. Então, o problema de Paulo não era outros pregarem o evangelho, o problema era pregar o evangelho errado. Às vezes tentando, inclusive, agradar os ouvintes, né? Mas Paulo vai dizer aqui em Filipenses 1,18: mas que importa? O importante, olha aqui, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então o problema de Paulo não era que outros pregassem. O problema que Paulo está tratando aqui em Gálatas, a partir do verso 12 ao verso 20, é que se pregue um evangelho que afaste as pessoas de Cristo. E isto ele não tolerava. E ele seria então duro nas suas palavras, ainda que ele começasse a ser considerado inimigo. Então Paulo está dizendo: a minha posição, né, a minha postura diante de vocês tem sido essa desde o começo, de me identificar a vocês, de pregar um evangelho que os liberta, que os salva, que os transforma. Mas tem gente aí pregando outro evangelho com a intenção, inclusive, de agradá-los e de satisfazê-los no seu desejo de pelas obras, agradar a Deus. Mas esse evangelho não os salva, esse evangelho não os conecta com Cristo, esse evangelho não os assemelha a Cristo. Então, no verso 18, Paulo está dizendo: o problema não é outros pregarem. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou presente convosco. Paulo está dizendo: olha, outros vão pregar, isso é bom. Mas aí no verso 19, Paulo diz: meus filhos, olha aqui, novamente Paulo apelando pelo coração, tá vendo? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo: olha, eu estou sofrendo novamente, porque dores de parto sugerem sofrimento. O encargo amoroso de Paulo pela igreja o fazia sofrer.
Meus filhos, de novo, eu estou sofrendo para que Cristo seja formado em vocês, para que vocês permaneçam na liberdade. De novo, eu estou sofrendo. Paulo manifesta agonia de alma, comparada às dores de parto. E aí, aqui fica uma lição para todos nós: a maneira de edificarmos a igreja é pelo mesmo princípio. Um líder que tem compreendido a sua missão, o seu chamado, vai também ter dores de parto, vai passar e vai sofrer críticas, vai sofrer abandono de alguns, vai estar, às vezes, na condição até de inimigo, porque a pessoa diz: não, eu não aceito esse evangelho não é para mim, o evangelho para mim é um evangelho de regras, de lei, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é assim que eu me sinto bem. E aí vem esse pastor, e vem esse apóstolo com esse evangelho da graça, eu não aceito isso. E às vezes nós sofremos dores de parto, dores na alma, e insistimos em pregar o evangelho da graça, e alguns dizem: pregar o evangelho de graça de novo, vai falar do que Jesus fez na cruz de novo, vai falar de perdão de novo, vai falar de justificação pela fé de novo, vai falar disso de novo. Nossa, que eu não aguento isso. Mas aqui nós insistimos em falar, porque nós queremos que você viva essa liberdade em Jesus Cristo. E Paulo está falando isso: tenho dores de parto novamente. Achei que meus filhos já tinham nascido. É como se ele dissesse: achei que Cristo já estava formado em vocês, mas parece que não. Nossa, é muito forte isso, né, gente? Parece que não, porque vocês estão dando as costas para mim e para o evangelho que eu lhes ensinei, para voltar à prática da lei. E aí, gente, no verso 19, Paulo vai dizer, né: novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o propósito do evangelho da graça. Esse é o propósito. O evangelho da graça tem como objetivo gerar Cristo no coração daqueles que creem. Amém? Podemos ver que o livro de Gálatas é formado fortemente centrado em Cristo. Em Cristo. Se a gente pudesse fazer um resumão do livro de Gálatas, olha isso aqui interessante, né? Olha para você que o livro de Gálatas é totalmente centrado em Cristo. Cristo foi crucificado. Gálatas 3:1. Vou fazer rapidinho com você aqui. Cristo foi crucificado. Gálatas 3:1, né? Quem os enfeitiçou não foi diante dos olhos que Jesus Cristo foi exposto e crucificado, né? Para nos redimir da maldição da lei. Olha que livro poderoso. Nós já falamos isso aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E nos desarraigar deste mundo perverso. Olha, 1:4, né? Que os entregou por si mesmo aos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E aí vai: ele nos ressuscitou dentre os mortos. 1:1, né? Olha que coisa, em Gálatas. Aí vai, Gálatas 1:1. Para viver em nós, Gálatas 2:20. Fomos batizados nele, revestidos nele, Gálatas 3:27. Agora estamos nele, Gálatas 3:28. E nos tornamos dele, Gálatas 3:29. Foi para ele que a lei nos conduziu, Gálatas 3:24. E nele fomos feitos filhos de Deus, 3:26. E é nele que herdamos todas as bênçãos e recebemos o Espírito da filiação, 3:14. Também nele somos 3:28. E precisamos ter cuidado para não nos desligarmos dele, Gálatas 5:4. Então, todo o livro de Gálatas está sustentado em Cristo. Só que Paulo está observando aqui que parece que Cristo não tinha nascido ainda, Cristo não tinha se tornado ainda Senhor dos Gálatas. Cristo nasceu
no coração dos Gálatas quando eles creram no Evangelho, mas agora Paulo precisa agonizar para que Cristo seja formado neles. Essa é a grande verdade. Podemos ver uma sequência desse pensamento em Gálatas. Primeiro, Cristo nasce em nós pela regeneração. Quem aí recebeu Jesus? Até quando você recebeu Jesus, Cristo nasceu. Agora, depois, Cristo vive em nós, em nossa vida cristã. Gálatas 2:20, né? A vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, lembra? E por fim, Cristo é formado em nós. E aí fala da nossa maturidade cristã. Abraço aí, viu, Naíssa? Deus abençoe você, filha. Segunda, quarta e sexta, nós estamos aqui na live, ensinando e estudando o livro de Gálatas. Compartilhe aí com outras pessoas. Também um abraço aí para Cida acho que é isso, Cida Porfiro, também. Pessoas aí que eu estou vendo pela primeira vez, ou se não me engano, né? Passa muita gente por aqui. Mas olha que coisa interessante. Então, primeiro Cristo nasce na regeneração. Depois Cristo vive. E depois Cristo tem que ser formado em nós. Então Paulo está dizendo isso. Eu estou tendo dores de parto novamente, até que Cristo seja formado em vocês. Há uma luta, há uma batalha, há um desejo intenso no coração de Paulo, que Cristo seja formado na vida dos Gálatas. Todos nós sabemos que Cristo veio habitar em nós no dia em que recebemos pela fé. Hoje ele habita em nós pelo Espírito e nos foi dado, mas poucas pessoas percebem que precisamos também ter Cristo formado em nós. Precisamos nos assemelhar a Cristo. Precisamos viver a vida cristã tendo Cristo como tudo, o centro da nossa vida. Cristo agora, a vida que Paulo vai dizer, a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, ministrar o Evangelho, ministrar Cristo, vai sempre envolver o sofrimento dos seus ministros. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil fazer um trabalho como esse na igreja nos dias atuais. Porque nós estamos contaminados pelo evangelho da religiosidade. Nós estamos contaminados pelo evangelho em que o que eu faço, se eu fizer, eu tenho favor de Deus. Se eu fizer, Deus vai me abençoar. Enquanto o que a palavra de Deus diz é que você e eu não temos que fazer. Nós precisamos crer naquilo que Jesus já fez. Nós precisamos descansar no nosso representante. Até porque nós não somos aceitos diante de Deus sem Cristo. Então, o que eu preciso fazer é descansar na obra consumada na cruz. Então, há uma batalha. Já falei para vocês aqui que até para sermos convidados para pregar em outras igrejas, às vezes isso fica um pouco de lado, porque eles pensam assim, ele vai vir pregar esse evangelho que tenta, entre aspas, trazer liberdade para as pessoas. E a grande verdade é o que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho nos liberta, não nos aprisiona. Se você está servindo a Deus em alguma igreja, em alguma denominação, que esse evangelho te aprisiona, esse não é o verdadeiro evangelho. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro evangelho, ele me livra. Mas às vezes nós, na nossa humanidade, queremos, como os Gálatas, o evangelho que nos aprisiona. E aí, às vezes, nos tornamos inimigos daquele que prega o evangelho que nos liberta. Já pensou? Eles mataram Jesus por causa disso. Porque ele pregava um evangelho que liberta e condenava os religiosos na sua religiosidade. Meu Deus do céu. Gente, eu preciso terminar hoje. E que fica este segundo apelo de Paulo. Primeiro apelo de Paulo aos Gálatas para que eles voltassem à justificação pela fé foi:
atentem para a liberdade. Vocês receberam liberdade em Jesus Cristo. O segundo apelo de Paulo é pelo coração. Paulo tenta manifestar o seu sentimento, as suas dores, a sua alegria por eles terem recebido Jesus, mas agora a sua dor de parto novamente, por eles estarem se afastando do Evangelho da Graça. E assim nós vamos avançando no estudo dos Gálatas. Quarta-feira, querendo Deus, nós vamos para o terceiro apelo. Paulo vai apelar para os Gálatas, para que eles vivam como verdadeiros filhos de Abraão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, que Ele nos livre desta malignidade, deste vírus da Covid-19, que Ele guarde você e sua família. Em nome de Jesus é a minha oração e te espero quarta-feira aqui para a nossa live Momento de Fé, Estudo dos Gálatas. Deus abençoe você. Seja um comigo, compartilhando e enviando esta live para outras pessoas. Já estamos, se não me engano, no 25º dia estudando o livro de Gálatas. Deus abençoe. Abraço no coração. Bom dia.